Meu pessoal, seguinte, professor Jair na área, canal Praxis Química. Nós vamos resolver a segunda aplicação agora do segundo ano da prova do Provão Paulista Seriado de 2025, tá? Lembrando que a prova do Provão Paulista do segundo ano vale 25% da nota. Vamos começar então? Começando pela questão de número 33, as questões de química. O polietileno e alumínio são matérias-primas importantes para a indústria de alimentos, pois em embalagens feitas com esses materiais apresentam grande durabilidade e impermeabilidade, o que garante boa proteção contra contaminantes externos. Apesar de não serem biodegradáveis, podem ter seu impacto ambiental minimizado, uma vez que apresentam a possibilidade de serem, quer dizer, eles não são biodegradáveis, né? Não se degradam na natureza facilmente, mas o que minimiza é que eles podem ser reciclados, né, minha gente? Pelo amor de Deus, né? Olha, dissolvidos em água, é justamente que eles não são. Queimados a baixa temperatura, eles estão de brincadeira comigo, né? Reutilizados sem higienização. Como é que você vai reutilizar sem higienização algo que vai ser feito para embalagem de alimentos? Aí não tem como, né? Reciclados após o uso? Sim, eles podem ser reciclados após o uso. Decompostos em aterros sanitários em curto prazo? Não, em aterros sanitários ele vai permanecer, só vai estar lá no aterro, mas não vão ser decompostos, né? Então, alternativa D. É bem facinho, isso daqui não tem o que falar. Agora vamos para a questão de número 34. A reação de metais com ácido clorídrico produz cloretos metálicos e gás hidrogênio, como pode ser visto para o sódio metálico, o sódio metal alcalino, conforme a equação química balanceada. Então, tenho ali o sódio metálico, aqui o sódio metálico, reagindo com ácido clorídrico, formando NaCl, cloreto de sódio, e meio mol aqui de hidrogênio, gás hidrogênio. Se nessa reação o sódio for substituído por magnésio, metal alcalino terroso, será formado um sal de fórmula. Aí primeiro nós temos que ver aqui, olha só. O sódio, o NaCl, o cloreto de sódio, quando ele se ioniza, ele se transforma em Na+, e Cl-, com essas cargas aqui, ó. Mais um, menos um. O magnésio, meus queridos, Mg, nosso querido magnésio aqui, ele está na família 2A. Quando ele se ioniza, ele possui carga mais 2. Aí lembra daquela regrinha? Se você tem aqui as cargas dos íons, quando você vai formar o composto, aí para você descobrir a fórmula, você troca as cargas pelos índices. Ó. Se o índice aqui, se a carga é 2+, vai ficar MgCl2, porque a carga aqui é 1, a carga aqui é 2, não é isso? Aí inverte. O magnésio fica com o índice 1 e o cloro com o índice 2. Então é MgCl2. Essa é a fórmula quando a gente tem um composto iônico. A gente inverte as cargas pelos índices. Então, MgCl2. E haverá a produção de quantos mols de gás hidrogênio? Aí a gente tem que fazer a fórmula. Então, vou ter aqui magnésio metálico mais HCl se transformando em MgCl2 mais H2. Aí a gente tem que balancear agora essa bagaça aqui. Tem um magnésio, beleza, não mexo. Agora eu tenho 2 cloros de um lado e um cloro do outro. Então aqui
vou ter 1 mol de cloreto de magnésio, mas aqui eu vou ter 2 mols de HCl. Então eu vou ter 2 hidrogênio e 2 cloro, agora sim. E do outro lado aqui eu não vou ter meio mol igual aqui embaixo de hidrogênio. Eu vou ter 1 mol. Por quê? 2 vezes 1, 2. Então, é a alternativa A. Cloreto de magnésio, MgCl2 e 1 mol de gás hidrogênio. Equação balanceadinha aqui. Beleza? Agora a questão de número 35. Fala o seguinte. Vou mudar a caneta aqui, pronto. A obtenção de ferro a partir de seu minério hematita é um processo em que o óxido de ferro 3 existente no minério reage com o monóxido de carbono em altos fornos. E a reação pode ser representada pela equação a seguir. Eu tenho aqui o óxido de ferro 3 mais o monóxido de carbono, transformando em ferro e dióxido de carbono. O diagrama representa a variação de energia envolvida na reação. Aí eu tenho aqui a energia dos produtos, dos reagentes, perdão, tô ficando louco. E para frente aqui, depois da reação, do caminho da reação, eu tenho os produtos aqui, Como eles têm energia menor, isso quer dizer que eles perderam energia, eles liberaram energia para o ambiente. Quanto que eles liberaram? Toda essa quantidade aqui, de energia. Então, nos reagentes, a energia vai ser X menos 331. A gente tem que descobrir esse valor de X aqui, para saber a energia, para calcular a variação direitinho. E os produtos aqui, menos 1180. Beleza? Aí tem essa variaçãozinha aqui de menos 28 kJ. Vamos entender melhor. Aí, considerando que a variação de entalpia de uma reação é calculada pela diferença entre as entalpias final e inicial, isso quer dizer o quê? Quer dizer isso aqui, Variação de entalpia é igual a entalpia final menos a entalpia inicial. Entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Beleza? Aí nós temos que a entalpia dos produtos é menos 1180. Agora, esse menos aqui é da fórmula, não tem que confundir. Esse é o problema, que às vezes o pessoal não coloca o menos da fórmula. Menos, aí abre um parênteses, X menos 331. Beleza? Aí a gente faz aqui, Delta H é igual a menos 1180 menos X, menos e menos é mais 331. Aí vamos fazer as continhas aqui. Vou pegar a calculation aqui que fica mais fácil, né? Calculadora, menos 1180 mais 331. Certo? Mas isso aqui, menos X, não é isso? Esquece que tem um menos X ali. Aí a gente tem que descobrir o valor de X, não é isso? Aí adivinha qual que é o valor de X ali? É o menos 28, né? Concorda comigo? Então vamos colocar aqui, Como esse menos é da fórmula, menos e menos mais, né? Então fica mais 28, porque aqui a variação de entalpia aqui não está menos 28. Então vamos colocar aqui, mais 28. Mais 28. Então
Isso daqui vai nos dar uma variação de entalpia igual 800 menos 821. Agora por quê? Porque esse X aqui, como a gente viu, é isso aqui, ó. Aí, qual é a questão que tem 821? Ou é a B ou é a D. Mas como é que eu sei se é exotérmica ou endotérmica? Pelo sinal, né? Menos 821. Toda vez que eu tenho a variação de entalpia com sinal negativo, isso indica que houve uma liberação de energia. Então a substância ali envolvida na reação, ela perdeu a energia. Perdeu para onde? Para o ambiente. Isso quer dizer que se ela perdeu para o ambiente, ela liberou energia térmica para o ambiente. Por isso que tem o sinal negativo. Se tivesse o sinal positivo, ela recebeu, ela ganhou energia do ambiente. Então ela absorveu energia. Então seria endotérmica. Endo é para dentro, né? Exo é para fora. Então no caso aqui, a alternativa B é menos 821 e é uma reação exotérmica. Por isso que é a alternativa B de Bosque. Olha que maravilha. Vamos para a questão de número 36. Questão de equilíbrio químico aí, ó. Em um estudo para verificar a dinâmica do equilíbrio químico entre os gases SO2 e SO3, realizou-se um experimento em que um sistema fechado de volume igual a 1 litro foram adicionados 0,1 mol dos gases SO2 e O2, os quais, após algum tempo, estabeleceram um equilíbrio representado pela equação a seguir. Aí eu tenho aqui a constante de equilíbrio, Kc igual a 70. Aí nós temos que lembrar que o equilíbrio químico, olha só, o Kc é igual à concentração dos produtos elevado aos coeficientes estequiométricos aí, dividido pela concentração dos reagentes, elevado pelos seus respectivos coeficientes estequiométricos, né? Beleza, eu tenho que a constante aqui é 70. Se a gente notar, para esse valor aqui dar maior do que 1, os produtos tem que ser maior do que 1, não é isso? Tem que ser um valor maior do que os reagentes. Se os reagentes, como é uma divisão, se os reagentes for um valor maior do que os produtos, esse valor aqui vai dar 0, vai dar um valor menor do que 1, não é isso? Então, como a constante deu 70, isso indica o quê? Que essa reação, como ela é uma reação que ela é reversível, ela tem essa dupla seta aqui, ela pode acontecer num sentido ou no outro, ela está sendo favorecida para produzir mais SO3, ó. Ela está nesse sentidinho aqui, ó, sentido direito, para formar mais produto do que reagente. Isso é só fazendo uma análise, não precisa fazer conta nenhuma nessa aqui, tanto que as alternativas aqui não tem conta nenhuma, tudo conceito. Considerando que a estequiometria dos reagentes é 2 mols de SO2 para 1 mol de oxigênio, onde é que está essa informação? Aqui, ó, 2 mols de SO2 e não tem nada aqui, tem 1 mol de oxigênio. É 2 para 1. Então, eu tenho que ter mais quantidades, mais mols de SO2 do que oxigênio, de gás oxigênio. E a quantidade inicial de ambos é igual, essa informação aqui é pertinente. Ó. Se eu tenho que ter o dobro de SO2 e a quantidade é igual, isso quer dizer que eu vou ter mais oxigênio do que SO2. Então, eu vou ter mais oxigênio do que o suficiente para a reação. Então, ele fala aqui, ó, tem-se concentração maior de oxigênio do que SO2 se a concentração de ambos for igual, que é o que ele fala aqui, ó. Se aqui for 2 também, ó, eu vou ter mais oxigênio, vou ter oxigênio que não vai reagir, vai estar lá em excesso. Considerando que o valor da constante de equilíbrio para a reação espera-se ter no equilíbrio uma concentração de SO3
maior dos reagentes. Lembra que eu falei? Se aqui é 70, o valor aqui de cima tem que ser maior do que daqui de baixo, ó. Por quê? Porque se aqui de baixo for maior, aqui vai dar um número menor que 1, vai dar 0, alguma coisa que daqui de cima. Faz sentido, né? Então, se o SO3 que está aqui, os produtos, está aqui em cima, aqui, ó, é um valor maior, a constante aqui vai dar maior, e deu, ó, 70. AC igual a 70. Então, qual é que tem maior e maior, ó? É a C, ó. Maior e maior que. Beleza? Alternativa C. Questão de equilíbrio químico, mas só que conceitual, sem fazer conta nenhuma, né? Agora, questão de número 37. Quando a rolha de uma garrafa de vinho resseca, surgem rachaduras que permitem a entrada de ar no interior da garrafa, promovendo a transformação do etanol em ácido acético e fazendo com que o vinho adquira um sabor azedo. As fórmulas estruturais do etanol e do ácido acético estão representadas a seguir. Aí, considerando que na transformação do etanol o ácido acético ocorre oxidação do álcool, o número de oxidação do carbono ligado à hidroxila é igual a -1. A hidroxila é igual a -1. Perdão, olha só. O que ele quer dizer aqui é o seguinte. A hidroxila é esse OH aqui, ó. Quando a gente pega o NOx, número de oxidação, isso indica a carga aí hipotética aí do átomo. Então, do oxigênio é -2 e do hidrogênio é +1. Se a gente somar aqui, ó, -2 mais 1, vai dar a carga da hidroxila aqui, -1, fazendo... Aí, o que isso quer dizer? Que numa ligação química, o elemento mais eletronegativo, vai atrair os elétrons mais próximos de si na ligação. E o mais eletropositivo vai meio que doar um pouquinho os elétrons para lá, né? Se forem mesmo elemento químico ligado com o mesmo elemento químico, é como se fosse um cabo de guerra. Se eles têm a mesma força, o cabo de guerra não se mexe. É o que acontece aqui, ó. Quando eu tenho carbono ligado com ele mesmo, então os elétrons aqui vão ficar sendo compartilhados aqui de forma igual aqui entre os dois. Então a carga hipotética aqui a gente desconsidera, é 0, né? Só que no oxigênio aqui, o oxigênio é mais eletronegativo, ele vai puxar os elétrons mais para próximo dele. Então ele vai ficar com uma carga aqui -2. E o carbono +2. -2 elétrons para cá, mais 2 cargas positivas para cá. E na hidroxila, o que ele fala aqui, ó, a hidroxila tem carga igual a -1. É o que eu mostrei aqui em cima, aqui, ó. Então, essa hidroxila aqui tem carga -1. Aí o carbono vai ficar com a carga +1 aqui. Na hidroxila. Aí +2 da carbonila aqui, do oxigênio aqui, na dupla ligação. +1 aqui na hidroxila, o carbono vai ficar com uma carga +3. Esse carbono aqui, a carga +3. 3 mais, né? Então, o NOx, ele pergunta, o número de oxidação aumenta para +3. Agora, como é que eu sei que ele aumenta? Porque olha aqui no etanol. Aqui ele está ligado na hidroxila, que isso aqui também é igual isso aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa, mas só que está representado de uma forma diferente, né? Mas é a mesma coisa. Então, isso daqui tem carga -1. Aí aqui é 0. Esquece, aqui é 0. Então, o carbono com a hidroxila vai ter uma carga +1. Só que o carbono ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Então, o hidrogênio vai ter carga +1. Aqui em cima, aqui +1. Aqui o carbono ligado com esse hidrogênio -1.
E com esse hidrogênio aqui, menos 1. Menos 1, menos 1, menos 2. Aí mais 1 da hidroxila aqui, menos 1. Então, esse carbono vai sair de menos 1 para mais 3. Então, o NOx dele vai aumentar para mais 3. Aí tá aqui. Por que não diminui? Porque eu mostrei aqui por quê, né? Então, vamos para a próxima questão. Questão de número 38. O sódio é um elemento químico essencial para o funcionamento do corpo humano, participando da regulação do equilíbrio hídrico, da transmissão de impulsos nervosos e da construção muscular. O isótopo do sódio 24, por ser radioativo, tem sido utilizado como traçador em estudos médicos, e sua produção em reatores nucleares pode ser representada pelo esquema a seguir. Aí eu tenho sódio aqui normal, sódio 23, ó, Na, com número atômico 11, sódio com número atômico 11, com massa 23. Aí ele captura um nêutron e fica com massa 24. Se transforma no Na, número atômico 11 e massa 24. É esse aqui. Aí ele emite radiação gama. Mas a radiação gama ele continua com massa 24, número atômico 11. A radiação gama não altera nada no átomo, né? Aí quando ele emite essa partícula aqui, ó, partícula beta, esse tipo de radiação, aí ele modifica o átomo. E ele fala aqui, ó, considerando que o decaimento do sódio 24 ocorre por emissão de partícula beta, processo em que um nêutron do núcleo se transforma em um próton, com emissão de um elétron. O número atômico Z é o número de massa A do isótopo estável X, formado pelo decaimento do sódio 24, são respectivamente. Então ele quer saber qual é o número atômico. O número atômico desse átomozinho aqui, ó. O número atômico é a letra Z, o número aqui de baixo e a massa aqui em cima. A partícula beta, quando ela é emitida, eu tenho lá o isótopo 24. 24 e 11 e do Na. Aí o que ele faz? Ele emite uma partícula beta. A partícula beta ela tem massa 0. Tem número atômico menos 1. Lembra que mais o elemento aqui, ó. O elemento X aqui, genérico, tá? Aí a massa dele, a soma desse númerozinho aqui da partícula beta mais a massa aqui desse elemento tem que dar 24. Então, 0 mais quanto que dá 24? Não é 24? Então ele vai ter massa 24. A soma aqui desse númerozinho aqui embaixo com o número atômico do elemento aqui tem que dar 11. Então, menos 1 mais quanto que dá 11? Não é 12? 12 menos 1 não dá 11? Então, aqui vai aumentar em uma unidade. Aqui, ó. Então, quando eu emito uma partícula beta, um nêutron se transforma em um próton com carga positiva. Por isso que o número atômico aqui aumenta um número aqui. Ó. Fica 12, né? Então, se transforma em outro elemento químico. Então, o número atômico Z aqui é 12. E a massa atômica continua sendo 24 quando emitido uma partícula beta. E qual é a ordem aqui que ele pergunta primeiro? Ele pergunta primeiro o número atômico Z e depois o número de massa. Então é 12 e 24, que é a alternativa E, que é o elemento aqui. Beleza? Do isótopo. O sódio radioativo se transformou nesse elemento. Beleza? E essa é a questão de número 38. Agora nós vamos para a questão de número 39. Uma empresa que realiza tratamento de água preparou uma solução inicial de sulfato de alumínio, pesando 150 gramas do sal em um becker e acrescentando água até completar o volume de 1000 ml.
Em seguida, usou 200 ml dessa solução inicial para tratar a água em um tratamento cujo volume inicial após a adição da solução é de 1000 litros. Então vamos ver direitinho, olha só. Ele colocou 150 gramas de sulfato de alumínio e acrescentou até completar 1 litro. Então ele tem 150 gramas por litro. Beleza? Isso aqui é a concentração. Ou ela pode ser representada por 0,150 gramas por ml, não é isso? Beleza, vamos usar grama por litro, porque ele pede ali em grama por litro a concentração. Em seguida, usou 200 ml dessa solução para tratar a água de um tanque com 1000 litros. Aí beleza, ele usou 200 ml. Aí em 200 ml eu tenho que descobrir qual é a massa. Aí eu tenho, ó, volume 200 ml, que é igual a 0,2 litro. Se eu tenho a concentração, isso aqui é a concentração. Isso aqui é o volume. Concentração é igual a massa sobre volume. Aí se eu tenho concentração que é 150 gramas por litro e o volume é 0,2, passo o volume multiplicando 150 vezes 0,2 e acho a massa. Aí a massa vai ser, ver, 150 vezes 0,2 igual a 30. Aí beleza, eu tenho a massa aqui igual a 30. Gramas. E vai ter nesses 200 ml. Só que eu joguei esses 200 ml em 1000 litros. Olha que legal. Então, aí o que eu faço? Mudar a cor aqui. Eu vou ter concentração é igual a 30 gramas dividido por 1000 litros. Aí a minha concentração vai ser igual a 0,030 gramas por litro, que é a alternativa B de bombom. Tranquilo, né? Essa questão bem tranquilinha para fazer. Agora a questão de número 40. Essa é conceitual também, né? Cientistas descobriram em um experimento realizado com elefantes que é uma secreção artificial contendo alta dose de frontalina com a mesma quantidade dos dois isômeros afastava os machos jovens e atraía as fêmeas, preferencialmente aquelas que estavam no período fértil, e repelia as fêmeas grávidas ou que estavam no período não fértil do ciclo menstrual. Assim, combinando a quantidade e a mistura correta dos dois isômeros, o macho dominante consegue monopolizar as fêmeas férteis. Uma mensagem sofisticada para ser transmitida por somente dois isômeros de uma mesma molécula. A molécula frontalina está representada na figura. Aí tem essa molécula aí, né? A isomeria citada no texto é devida à existência de dois carbonos assimétricos. Agora, o que é carbono assimétrico? Vamos entender o que é carbono assimétrico. Vamos só pegar uma cor vermelha. Então, quando eu tenho um carbono, ele tem que ter 4 ligantes, 4 estruturas ligadas a ele diferentes. Por exemplo, a estrutura A, B, C e D. Isso aqui é um carbono assimétrico. Se
Se ele tiver duas estruturas ou três iguais, isso aqui não é um carbono assimétrico, entenderam? Então, é o que ele fala aqui, ó, carbonos ligados a 4 grupos diferentes, apresentados na figura pelos números. Aí, por exemplo, ó, esse carbono aqui, ó, ele está ligado somente a mais 2 carbonos e mais 2 hidrogênios, que não está mostrando aqui na estrutura, mas então ele não é um carbono assimétrico. Os únicos que estão ligados a 4 estruturas diferentes é essa parte aqui, ó, que está ligada nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui, nesse aqui, ó. Então, esse carbono 2 é um carbono assimétrico e esse carbono 4 também, ó, que está ligado no oxigênio aqui em cima, no CH3 aqui, nessa estrutura do 5 e do 3 aqui, ó. Então, eu vou ter carbono assimétrico no 4 e no 2 e no 4 aqui, ó. Carbono 2 e 4. Que é a alternativa D. Então, carbono assimétrico é carbono que tem 4 ligantes diferentes na estrutura. Tá bom? E olha só, treino concluído. Eita, lista resolvida, meus queridos. Aí, essa lista aqui foi até tranquila, né? Quando a gente pega as listas aí no canal de 2 horas, 3 horas, isso aqui é rapidinho, isso aqui é facinho de fazer. Aí eu peço novamente, meus queridos, que vocês realizem os exercícios, né? Somente na prova paulista, porque é uma prova que vai garantir que vocês tenham condições aí, vamos dizer assim, mais adequadas para brigar para uma vaga em universidades públicas de qualidade, como USP, Unicamp, FATEC, por aí, né? Então, não se esqueça de fazer os exercícios, beleza? Se gostou, curta e compartilha. E principalmente se inscreva no canal, beleza? Então, tchau, tchau, até a próxima.